Vamos orar pelo evangelista Wellington. Nessa noite vai ser usado para trazer uma palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, diante da tua presença, Isaías teu servo está incumbido de ministrar a tua palavra. Usa ele com grande poder e com grande glória nas tuas mãos, que ele venha diminuir, o Senhor venha crescer. Senhor, fala conosco aquilo que precisamos ouvir da tua parte, pois estamos, Senhor, ansiando em ouvir, Senhor, a tua palavra nessa noite. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos. Como eu falei na última terça-feira, é muito tema na cabeça, irmãos. Eu estou ouvindo vocês falando aí, a gente anota tudo, aí fica, né, Valão? Vários temas, né? Já peguei essa aí do trem. Obrigado, tá? Obrigado. Deus continue te usando grandiosamente e me alimentando. Tá? Sexta-feira que você traga algo novo para mim também de novo. Tá? Porém, tem uma palavra aqui, mas quero compartilhar com todos vocês. Livro do profeta Jeremias 18. Livro do profeta Jeremias 18, onde todo mundo conhece essa porção escriturística, onde diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, todo mundo já dissertou sobre esse texto, já falou sobre os tipos de barro que é bom para você poder fazer vaso, barro que não presta. Mas aqui tem coisas que me chamam a atenção, como o seguinte: o verso 4 vem dizer que quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele viu que o oleiro fazia o vaso de barro nas suas mãos, e de repente o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas a Bíblia deixa bem claro que foi o vaso que se quebrou. Só que aí a gente começa a entender o seguinte: como é que esse vaso se quebrou se o vaso não tem como se mexer? O vaso não tem perna. O vaso não tinha como se locomover naquela situação. Então como é que ele se quebrou na mão do oleiro? O povo usa a tipologia, aí vem dizendo que o oleiro é Deus. Deus é o oleiro. Nós somos o vaso, o barro. A olaria seria a igreja, aonde o vaso está, aonde Deus, o oleiro, também se encontra. E o moinho, a roda, seria a forma de como Deus trabalha, ou o instrumento que Deus usa para poder moldar o vaso. Tá. Mas a minha questão, a minha briga com Deus estava sendo o seguinte: o vaso não tinha como sair dali. Não tinha até então. Se tivesse outro personagem
Entendeu? Se tivesse outro personagem aqui, a Bíblia ia falar que tinha outro personagem aqui. Mas até então não tem nenhum outro personagem, a não ser Jeremias que está olhando, o oleiro que está trabalhando e o vaso que está na mão do oleiro. Aí eu começo a entender o seguinte: a mão do oleiro, peraí, eu estou falando de Deus, já que o oleiro representa Deus, eu estou falando de uma pessoa perfeita em tudo quanto faz. Eu estou falando das mãos de um ser que sustenta todos os oceanos com a palma da sua mão, como relata o livro de Jeremias. Eu estou falando de um ser que o livro de Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então a sombra, a mão do Senhor vem fazendo sombra sobre os seus filhos. A palavra de Deus também nos relata no livro de Mateus que Jesus usou algo do tipo quando dizia que Jerusalém, Jerusalém, que mataram os profetas. Quantas vezes quis vos ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos e cobrir, debaixo ali das suas asas. Por quê? Porque debaixo das mãos ali, no caso das patas, para não dizer da galinha, o gavião não veria o filhote da galinha, então não teria como pegar. Então quer dizer o quê? Está falando de proteção. As mãos de Deus sobre a nossa vida significa proteção. Deus está nos protegendo. Quando fala do livro de Isaías, não temas, porque eu sou contigo, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está com a mão estendida para nós. Amém. Porém, aqui, querido, vê se não dá um curto-circuito na cabeça do cidadão, quando vê que está na mão do oleiro, mas um vaso se quebrou. Como eu falei no início, o vaso não tem perna, então não tem como. Está aqui, tem vaso aqui. Esse vaso aqui não vai sair daqui nem que a vaca fale chinês. Ele vai sair daqui se eu pegar ele e colocar ele em outro lugar. Se ele ficar aqui paradinho, ele não vai se quebrar. Ele só vai se quebrar se ele criar uma vontade própria, tentar sair desse pedestal. Ele corre o risco de cair e quando ele cai, ele quebra. Aí eu começo a entender, amados, o porquê que o vaso se quebrou. Alguma coisa dentro da igreja, querido, nós fazemos que nós nos quebramos. Nós nos partimos. Aleluia. Ficamos feridos, ficamos magoados, Por quê? Porque por algum momento nós deixamos de confiar no autor e consumador da nossa fé. Porque desde o momento em que nós entregamos algo na mão de Deus, não é que nós esqueçamos, mas nós confiamos naquele ao qual nós entregamos. É como eu chegasse e pegasse a minha Bíblia aqui e falasse: evangelista Hugo, toma conta da minha Bíblia, porque eu tenho que trabalhar. Quando eu chegar, eu vou pegar a minha Bíblia contigo. Você vai guardar a minha Bíblia. Eu vou trabalhar. Eu não vou ficar toda hora te ligando: Hugo, como é que está a minha Bíblia? E aí, Hugo, tu está cuidando da minha Bíblia direitinho? Então eu confiei a você o cuidado da minha Bíblia. Então se eu confiei a você, eu vou fazer a minha tarefa com a cabeça despreocupada. Isso que é você entregar na mão de Deus. Só que nós nos arrebentamos, Hugo, quando nós tentamos toda hora. Hugo, minha Bíblia está direitinha aí? Hugo, o que está acontecendo com a minha Bíblia? Hugo, vai chegar uma hora que eu vou irritar o Hugo, de tanto que eu perguntei para ele como é que está a minha Bíblia, e eu não estou confiando. O Hugo de repente vai
A nossa função é essa, a nossa função de vaso não é brigar, questionar, bater de frente, é guardar. Está aqui, o vaso está guardando um monte de pedrinha aqui, e ele não perguntou, Senhor, por que o Senhor está colocando pedrinha dentro de mim? Ele simplesmente guardou. A dona de casa, ela viu um recipiente, e ela olha assim, poxa, esse recipiente aqui, ele vai, eu vou guardar a farinha dele. Por quê? Porque aquele vaso, a dona viu que ele aguenta guardar a farinha. Ele aguenta guardar a farinha. E o que acontece? Eu vim aprendendo, às vezes você coloca óleo em certos potes, o pote derrete. Deus, ele conhece a minha, a sua estrutura, ele não vai colocar nada em você que você não aguente. Deus, ele não vai te quebrar, ele não vai te quebrar porque só ele sabe o quanto custou para ele, como oleiro, fazer você. Então ele não vai fazer nada que te quebre, nada que te danifique. O vaso, ele não reclama. Por que eu posso ir no micro-ondas e não posso ir no forno elétrico? O vaso não reclama isso, o vaso simplesmente vai, no caso um potinho, né? Ele simplesmente vai no micro-ondas e ele está ali alto para aguentar a pressão calórica que o micro-ondas faz sobre ele. E melhor, faz sobre ele e sobre o que está dentro dele. Ele faz pressão, no caso, né, a radiação do micro-ondas, ela faz pressão sobre o pote. O pote, ele tem que estar firme e forte para aguentar ele próprio, o calor do que está dentro dele. Ele ainda tem que estar forte para não se perder o que está dentro dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele ainda tem que aguentar o que está dentro dele, porque o que está dentro dele, o Senhor que colocou, o dono do vaso, que colocou algo dentro dele, não quer que aquilo que esteja dentro dele se perca. Isso é, querido, sermos fiéis até o fim. Mas para sermos fiéis até o fim, nós devemos confiar totalmente naquele que está nos fazendo. Devemos confiar totalmente no oleiro que nos fez. Certa vez eu fiz essa pergunta para o pastor Jean. Eu falei, pastor Jean, eu já estou há muito tempo com essa mensagem na mente. Falei, pastor Jean, é engraçado. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Por que o vaso se quebrou? Aí o pastor Jean veio com várias ideias. Não, porque pode ter sido o vento. Mas peraí, se foi o vento que quebrou o vaso, é porque o vaso saiu da dimensão da mão do oleiro e ficou exposto ao vento. Porque se o vaso estiver no domínio do oleiro, o vaso não vai ficar exposto ao vento. É igual para a criança. A criança está quieta. Se ela descer aqui, ela vai se esborrachar. Então o que você faz? Você deixa ela perto de você. Você deixa ela no teu domínio. Se ela estiver no teu domínio, a criança, se ela for para lá, você puxa ela. Se ela for para cá, você puxa ela para cá. Porque está no teu domínio. Quando a criança foge do teu domínio, ela se machuca. Porque não deu tempo hábil de você socorrer aquela criança. Então nós devemos estar no domínio do oleiro. Toda vez que o vaso se machuca, se quebra, é porque ele está no domínio dele próprio. Quando ele está no domínio do oleiro, nada atinge aquele vaso,
E eu passei ali próximo do batalhão que tem ali, né? Deodoro, tem aqueles batalhões ali do exército. Gente, um frio! Um frio terrível! E o soldado estava lá com o fuzil dele lá paradinho. Um frio tremendo, pastora! Um frio tremendo, missionária! E o soldado lá quietinho! Sabe por quê? Existiu um Senhor que colocou ele naquela posição ali. Existiu alguém, uma autoridade que colocou ele ali. E se ele saísse dali, ele iria sofrer danos. Se ele saísse dali, algo terrível poderia acontecer. E quantas vezes acontecem coisas terríveis na minha e na tua vida, porque nós não ficamos aonde o oleiro colocou a gente, aonde o nosso general colocou a gente. A gente prefere ficar aqui porque aqui satisfaz o nosso comodismo. A gente sai da reta das flechas, da reta das pedradas. Mas se Deus falou que é para ficar aqui, é aqui que nós devemos ficar. A última palavra vem de Deus. A última palavra é dele. Ontem o Vaso veio falar comigo. Aí o Vaso falou assim: Eric, falaram que é heresia, que o anjo desce e movimenta as águas e tal. Eu falei: vem cá, a tua Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que foi o anjo que movimentou. Então, se é isso que a Bíblia está dizendo, eu confio na Bíblia. Eu confio no que está na Bíblia. Se a Bíblia falou que é um anjo que desceu e movimentou as águas, então é um anjo que desceu e ponto final. O povo fica tentando inventar um monte de coisinha aqui, coisinha ali, querido. O Evangelho é simples. É simples. A gente que fica tentando dificultar a coisa, entendeu? Não, vamos fazer assim, que assim é melhor. Vamos fazer acolá. Não, gente, é do jeito que Jesus mandou. É do jeito que o apóstolo Paulo, ele fala algo que eu acho assim muito interessante. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ela virou para mim e falou assim: Wellington, você tem mágoa de mim? Eu respondi para ela o seguinte: sou servo. Está respondida a sua pergunta? Aí ela: não. Eu falei: para mim estava respondida, né? Porque eu falei que eu sou servo. Eu sou servo. Se eu sou servo, eu não posso ter mágoa de você. Se eu sou servo, a palavra de Deus ela diz: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou, também deve andar como ele andou. A Bíblia diz isso. 1 de João 2,6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então, meu amigo, Jesus perdoou todo mundo que fez mal a ele. Por que eu não vou perdoar todo mundo que me faz mal? Ah, não, porque nós somos seres humanos. Eu falei: querida, nós somos seres humanos, mas eu sou um ser humano servo. Eu sou um ser humano vaso. Não tenho mais vontade própria. A minha vontade não existe. A vontade que existe é a vontade do meu Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem fala, é Ele que acontece. Tem gente que vira para minha irmã mesmo, minha irmã crente já há tempo. Olha, meu Deus do céu. Vira e fala assim: ah, você é sem vergonha. Ah, você é isso, não tem vergonha na cara. Ah, só você acredita, só você é isso, só você é aquilo outro. E por várias vezes eu tento colocar isso na cabeça do meu pai e da minha mãe. Eu falo: gente, Vanilda é diferente, ela não é igual aos outros, gente, é diferente. Essa camarada é crente mesmo. Essa camarada é diferente, não vai na ideia dela não, gente. Vocês vão ficar, entendeu, doidinho tentando entender ela. Você chega aqui, você maltrata ela, daqui a pouco, ela não se bobear no mesmo minuto. Ela está com a mão estendida para você, pronta para te ajudar.
dela lá, né? Aí o pessoal lá junto a família e fica, vai ficar pra titia, hein? Eu não sei o que, gente. Uma vez não incomoda, 2 vezes não incomoda, mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo já começa a incomodar. Mas mesmo assim, todas essas pessoas que fazem essas brincadeirinhas de mau gosto, brincam, entristecem aquele tipo de vaso, ela ainda está lá e ajuda a fazer a festa, ajuda a dar faxina na casa, ajuda, entendeu? O que tem que ser feito, ela chega lá e ajuda. Pessoas que já chegaram para ela e falaram assim, ó, tu não se mete na minha vida, quando na verdade ela queria ajudar, queria, entendeu, dar um ombro amigo, não se mete na minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Esses dias, mano, precisou dela, pastora, e ela estava lá com o braço estendido para poder ajudar aquela pessoa. A minha mãe virou e falou assim, tu é sem vergonha mesmo, e eu só comigo dentro de mim, eu falei, meu Deus, não é sem vergonha, não é que ela é crente. É que ela é crente. Glória a Deus. Simplesmente isso, ela é crente. Tem gente que não entende, querido, o teu posicionamento, a tua conduta, nunca vai entender, sabe por quê? As pessoas não entenderam Cristo. Cristo estava aqui na terra, os camaradas não conseguiram entender a Ele. Meu amigo, eu fico me colocando no lugar de Malco. Eu fico assim, gente, eu vou para aprender o mestre. Alguém chega e corta a minha orelha. E esse camarada que eu fui para fazer um mal para ele, eu andava com Caifás e sabia das intenções. Sabia. O camarada vai lá, coloca a minha orelha no lugar. E eu ainda fico assim. Eu sei lá, eu não sei se fosse eu naquele momento ali, porque também a ocasião faz o ladrão. Eu acho que agora, no momento, eu acho que eu teria desistido de ter aprendido Jesus. Eu vi um milagre direto na minha vida. Mas a mudança de vida, mas só vem para quem é vaso e para quem fica na dispensação do olheiro, na dispensação dele, aturando o que a mão dele está fazendo na minha e na tua vida. Tem vaso, querido, que ele é meio tortinho, né? Na época lá, o tal do chifre, que guardava o azeite, aquilo era tortinho. E aí? Mas ali dentro era guardado o óleo que ungia os reis. Tem gente que olha para você e fala que você está tortinho. Mas é esse teu vaso nesse formato tortinho que Deus usa para tirar alguém da cracolândia, alguém da prostituição, curar alguém que está enfermo, dar uma palavra de ânimo dentro da igreja. É esse tipo de vaso que Deus usa. Vai questionar Deus. Não gostaram, querido? Olha só, Senhor, por que é usado dessa forma, hein? Olhar a Ele. Devemos estar debaixo das potentes mãos do Senhor. Deixar com que Deus guarde a nossa vida. É a única forma de nós não nos quebrarmos. Porque o que mais tem dentro da igreja, o que eu mais tenho atendido no telefone, é gente quebrada. É gente quebrada. Para a gente finalizar aqui, mandei um torpedo para a pastora. Você viu, pastora, viu o torpedo quando eu falei assim, estou no gabinete, estou descendo, mas estou no gabinete, está lembrado? Gente, a pessoa estava ali conversando comigo, a pessoa estava quebrada. Quebrada, o que mais tem é gente quebrada dentro da igreja. E se você for botar o teu ouvido espiritual, quando solta um balá, dá um pulinho, você vai ouvir barulho de carro quebrado. Porque está quebrado. Mas ainda assim mesmo quebrado, tem força para dar glória a Deus, tem força para dar aleluia.
não, né? Mas quem chegar de perto, olhar e examinar direitinho, e aconteceu alguma coisa com esse vaso. Foi aí que eu entendi o porquê que Deus refez o vaso de novo. É porque um dia o vaso quebrado, Deus não quer que você se lembre do dia que você foi quebrado. Deus, Ele quer que quem olhe para você veja você inteiro. Deus não quer que ninguém veja as suas frustrações, as suas mágoas, o seu choro, a tua olheira de tanto que você chorou. Ah, fiquei doente e fiquei mal. Não, Deus, Ele vai te fazer novo, sem uma mancha, sem uma rachadura, nem um trinco. Aí por isso Deus vira para Jeremias e fala: Jeremias, não posso eu fazer de vós como fez esse oleiro. Deus, Ele vai levantar um povo sem manchas, sem rachaduras, sem trinco. Mas para isso precisamos estar nas mãos do oleiro, deixar com que o oleiro amasse, a gente quebre, a gente. É difícil, querido, é difícil. Olha, meu Deus do céu, quando eu chego ali, o couro come, que eu fico sozinho. E eu fico, meu Deus, mas está acontecendo isso. E irmão, tem que ver minha briga com Deus. De repente, quem fica olhando lá de fora deve pensar que eu sou um retardado mental. Porque às vezes eu estou andando assim, eu fico assim, entendeu? Eu fico assim e tal. Eu estou conversando com Deus, é meu jeito, entendeu? Meu jeito de doido, entendeu? Senhor, oh, Deus, está acontecendo isso, Jesus. E o mais engraçado, Jesus fica quietinho. Jesus não fala nada. No processo da olaria, tem arquiteto, tem pedreiro que está montando as coisas. Ele não fala nada, ele está tacando a massa e está fazendo. Tem gente que está pintando a parede, não fala nada, só está fazendo. Mas a ideia está dentro de quem está fazendo. Nem sempre, se o oleiro falar, ou quem está fazendo alguma coisa falar, é sinal que tu está sozinho. Ele está fazendo. Às vezes está só uma musiquinha, né? Eu duvido que quando a pastora está fazendo faxina aqui, se toda vez ela está falando alguma coisa. Às vezes a música está rolando aí, ela está quietinha, só. Mas ela está fazendo alguma coisa. A mesma coisa o oleiro, gente. O oleiro, ele está trabalhando, ele está em silêncio, mas ele está trabalhando na minha e na tua vida. Queridos, que nós possamos ficar com isso. O vaso, ele se quebrou por uma vontade própria dele. A Bíblia poderia muito bem ter dito assim: e o oleiro quebrou o vaso. Não gostei, quebrei. Não, o vaso se quebrou. Toda vez que você bota a tua vontade, as suas escolhas, você se quebra, dá errado e você se fere. Mas nós temos um oleiro tão grandioso em misericórdia que ele ainda vai lá, nos pega e nos refaz de novo. Amém, queridos? Que Deus possa estar abençoando a todos nós. Ficarmos com essas palavras. Agradeço a minha oportunidade. No nome de Jesus. Amém e amém. Terra.